Começou em abril do ano passado, né? Como eu falei, a origem deles são dois edifícios comerciais que estavam na BR Properties, depois de uma venda grande que a gente fez em 2022 na BR Properties, né? Aí está aí o Gabriel falando, a gente, quer dizer, na verdade agora ele está independente, mas a gente ainda está com a BR Properties muito viva aqui. Então, o que a gente fez para Brookfield, 6 bilhões, e aí, enfim, os dois prédios, Passeio e o Vale, acabaram ficando na companhia, né, eles foram integralizados nesse fundo e a gente distribuiu as cotas para o mercado. Eu estou falando só isso, reforçando, porque foi um início diferente, ele não teve um IPO, né? Normalmente você tem uma oferta inicial, que você capta o recurso do mercado, né, e compra o ativo. Dessa vez foi um pouco diferente, né? A gente entregou, né, os ativos sob forma de cota de fundo de investimento imobiliário para os investidores da BR Properties. Então era uma base de equities, né, quer dizer, que às vezes o próprio investidor de ações também é investidor, né, de fundo de investimento imobiliário, pessoa física muito, mas os investidores institucionais da BR Properties, né, receberam cotas, né. Então, naquele momento, apesar do valor patrimonial ser em torno de 100, né, a oferta praticamente, quer dizer, quando eles receberam, já foi para R$60, que era o preço que os investidores estavam precificando já. Então, de fato, você não teve uma oferta, um IPO do fundo que você chamou e entregou, né? Eu entreguei para o Gabriel uma cota e ele me deu R$100. Na verdade, já foi mais pelos 60 mesmo. Naquele momento tiveram muitos investidores institucionais que não tinha nem mandato para carregar a cota de fundo de investimento imobiliário, então teve muita liquidez, muita venda, muito reposicionamento. De lá para cá a gente tem subido bastante a base de pessoa física, que é importante para a gente no fundo, né? E aí surgiu o BROF, né, com esses dois ativos, um deles que é o predominante é o Passeio, que é um edifício de escritório localizado no Rio de Janeiro, em frente ao Passeio, no Rio de Janeiro, ali na entrada da cidade. Ele é um case também, porque ele foi adquirido em 2017 pela BR Properties, né, recém-construído, tinha acabado de ser entregue, em março de 2017, e em 2017 a gente já estava num momento macro muito difícil, o Rio ainda mais, né, e ele gerou muitas dúvidas na época, e ele foi um case que eu digo, porque em 2 anos, o que a gente acredita, né, esse negócio do mercado imobiliário, né, o Passeio, ele está a 5 passos do metrô, ele está a 50 metros do VLT e nem chega a 1 quilômetro do Santos Dumont. Ele tem muito estacionamento, ele está, né, na entrada da cidade, ele tem um serviço enorme ao redor, ali na Cinelândia, tudo do centro do Rio. Ele tem serviço no próprio prédio, ele tem um teatro, ele tem academia, ele tem uma série de coisas no próprio prédio. Então, assim, em 2 anos a gente já estava com ele 80%, 85% ocupado e no terceiro ano 95%. E a partir daí ele só fica no 95%, 96%, 97%. Assim, ele tem 28 inquilinos, tá? Então ele é bastante, em termos de risco de inquilino, ele é bastante diluído, e inquilinos muito bons. A gente tem a Caixa Econômica Federal, a sede dela do Rio de Janeiro, migrou para lá, para o Passeio, era 50 anos, num outro prédio lá no centro da cidade, foi para lá. A gente tem a Stone, a gente tem KPMG, a gente tem Notre Dame, a gente tem SBM, a gente tem empresas, né, assim, de Regus, Space, de muita qualidade lá, né? Então, assim, ele é um gerador de renda recorrente, assim, muito contínuo, assim. Então, quando eu digo, né, a gente sempre, assim, eu sou carioca, então eu sou sempre um pouco enviesado, mas todo mundo fala, né, obviamente, a percepção de risco de um AAA em São Paulo, né, é muito menor do que a percepção de risco de um AAA no Rio, né, pelo momento, obviamente, tudo das cidades. Agora, o Rio é o Rio, a segunda cidade, né, e tem uma demanda, né, recorrente e contínua, que vai ter sempre por escritório, porque tem muitas empresas que têm sede lá, todo o óleo e gás está lá, você tem os prestadores de serviços, os auditores, os consultores estão lá, toda a cadeia de óleo e gás está lá, você tem, né, muita tecnologia lá, você tem seguro lá. Então, assim, quando você tem um Passeio, que é um prédio, né,
tão bom, tão bem localizado, AAA, né, com todo esse serviço e transporte, né, no próprio prédio, né, então você atinge um pouco esse ponto de liquidez que dá essa tranquilidade para a gente. Né? Então, o passeio é isso, são 80 e poucos mil metros quadrados, e o prédio que é alugado para a Vale, né, perto ali em Águas Claras, perto de Belo Horizonte, é um build to suit, né, que tinha um contrato build to suit, ainda tem até ano que vem, 2025, mas a gente já renovou um novo contrato padrão tradicional com a Vale até 2030. É 100% ocupado pela Vale, não é um prédio grande, um prédio de cerca de 9 mil metros quadrados, mas é uma área boa, e ali é um lugar muito operacional estratégico para a Vale. Então a gente tem um fundo formado por dois ativos, né, praticamente um 100% e outro 96% ocupado, com uma renda recorrente muito boa, né, que começou a gerar um rendimento muito bom, até porque, apesar do patrimonial estar 106, ele partiu já com 60, né? Então a gente teve um rendimento, né, assim, fantástico distribuído ano passado, e que a gente está começando isso esse ano também, né, em torno de, sei lá, 12% ao ano, ou entre 11,5% e 12,5%, dependendo do valor da cota, né, com risco muito baixo. Mas a gente, assim, e aí a gente começou com o Brof, né, e começou essa nossa vida nova, né, no mercado de fundo de investimento imobiliário, fazendo as lives, né, conversando com o público, mais público pessoa física. A gente teve, assim, um aumento, assim, quase 5 vezes em relação ao que a gente tinha no D0, né, quando a gente entregou, a gente tinha pessoas físicas já na base da BR Properties, mas quando a gente entregou o fundo, e comparando com hoje, a gente já aumentou em quase 5 vezes a quantidade de pessoa física, ainda é menos do que os maiores fundos, né? Outra coisa boa, por conta dessa liquidez toda dos acionistas da BR Properties naquele momento e do que a gente foi gerando, né, a gente em 4 meses entrou no IFIX, né, uma coisa que é rara de acontecer, né, e entrou em IFIX. A gente é o quarto fundo de tijolo em termos de patrimônio, né, e já entrou no IFIX depois de 4 meses, posicionando em termos de liquidez já na posição número 50. Então, foi uma evolução rápida, né, do Brof, pela qualidade dele, pelo rendimento também que ele estava gerando. Então, a gente está muito contente com ele. Eu acho que eu vou só pegar um gancho aqui no caso do passeio, porque ele vai ao encontro aí do que a gente falou antes de ciclo, né? A tese do passeio foi uma que a gente sofreu muito para explicar para o mercado na época, porque você tinha, pensa ali início de 17, pós-impeachment da Dilma e toda a questão que aconteceu com a Petrobras, e o Rio de Janeiro era majoritariamente ligado ao óleo e gás. Estava num momento onde você tinha uma diminuição da área ocupada na cidade, né? Você tinha a absorção líquida negativa, então a cidade estava diminuindo em termos de ocupação e a gente estava comprando um prédio de 83 mil metros, seria ali um dos maiores prédios do Rio de Janeiro em termos de espaço para escritório corporativo. E, em paralelo, você tinha um potencial desenvolvimento do Porto Maravilha. Então, o mercado via isso com 2 riscos, né? Você está comprando um prédio que vai ser talvez um dos maiores em tamanho no momento que o Rio de Janeiro está diminuindo, e no momento que está nascendo uma nova região, que era a região do Porto. Então, parecia que a gente estava indo totalmente contra a tese. E o nosso call ali era justamente o seguinte: primeiro, o mercado imobiliário no Rio de Janeiro ele é tão escasso em termos de qualidade, que a partir do momento que você entrega um primeiro prédio de qualidade, e lá no Rio de Janeiro você conta nos dedos, né, são 4, 5 prédios de qualidade, você vai ter o efeito do flight to quality, que hoje todo mundo fala, acontecendo de uma forma muito rápida. Ou seja, o pessoal deixando prédios de qualidades inferiores, às vezes até pagando mais para ir para um prédio de melhor qualidade, às vezes também até mais eficiente ocupando, porque lá você tinha 5, 6 lajes, aqui você ocupa 2 lajes, dado o tamanho da laje. Então, esse era o primeiro ponto. E o segundo era que a gente viu o Porto como uma região que seria muito boa para o Rio, mas algo em 30, 40 anos, porque ninguém muda de uma região para outra quando você não tem infraestrutura, residencial, comércio, fora o transporte público e tudo mais. Então a gente não via o Porto se desenvolvendo. Na prática foi o que aconteceu, o Porto não se desenvolveu, passado aí 10 anos quase. A região do Central continua sendo a região onde você tem os principais escritórios,
O flight to quality aconteceu, então, nesse período que o André comentou, onde a gente locou do 0 a 95%, ali, 17, 18, foi um período muito difícil para a cidade, a absorção líquida foi negativa, mas o passeio ganhou market share, porque você teve empresas saindo de outras regiões, até prédios na região central, mas prédios mais antigos, e mudando para o passeio. E às vezes até tem alguns casos que a empresa tinha 40 mil metros e foi para o passeio ocupando 25, com a mesma equipe, mas de uma forma de ocupação mais eficiente. Então, por isso que a gente fala do flight to quality, mas nem sempre o flight to quality é benéfico para a cidade como um todo, mas é benéfico para os ativos de qualidade, que foi o que aconteceu no Rio, que ainda hoje, né, não é igual São Paulo. Em São Paulo você olha e fala quantos ativos tem de qualidade. No Rio você ainda conta na mão. Então esse foi todo o caso do passeio e vai um pouco aí em linha com a questão de ciclo, como é que a gente olha isso. E aí, só complementando o André, de dividend yield, que é o que a gente quer entregar aqui para o Brof mesmo, desde que ele teve o IPO, em abril a gente vem pagando um dividendo estável, nesse preço de cota que desde o IPO gira em torno de R$60, aí estamos falando de quase 12% de dividend yield, é muito descontado se comparado a qualquer fundo de lajes corporativas hoje. Tem os mais premium que negociam próximo de 6,5%, outros visto com um pouco mais de risco para 8%, mas seja em qualquer espaço aí que você queira alocar o Brof, tem um desconto muito grande. Esse desconto, a gente entende que ele não é por conta do operacional do fundo em si, até porque o fundo é muito estável, mas ele é por conta dessa base que a gente vem migrando ela aos poucos e atraindo o mercado pessoa física. A gente, como foi feita uma redução de capital, a gente não teve todo aquele processo de IPO, de roadshow, de exposição, marketing, a gente não teve nenhuma abertura ainda no mercado de pessoa física. Como o André comentou, o fundo vem crescendo a quantidade de cotista 4, 5% ao mês, mas é muito aquém do que a gente pode chegar assumindo que a gente tem um fundo de 1.200 de patrimônio líquido.